Cemitério antigo tem um problema sério: árvore. A gente acha bonito aquela sombra e tal, mas embaixo da terra é uma guerra. As raízes buscam o que tem nutriente, e num cemitério você sabe bem o que é o nutriente. No setor 4 do cemitério onde trabalho, tem uma figueira centenária. É uma árvore monstra, com raízes grossas que levantam o calçamento. A prefeitura mandou a gente abrir uma cova nova perto dela, porque o cemitério estava lotado e precisávamos de espaço. Eu e meu parceiro, o Tonho, começamos a cavar. Com meio metro de profundidade, topamos com uma raiz grossa, da grossura da minha coxa, atravessando a cova de ponta a ponta. "Tem que cortar, senão o caixão não desce", disse o Tonho. Peguei o machado. A raiz era pálida, meio acinzentada, diferente da casca escura da árvore lá em cima. Dei a primeira machadada com força. Tuc! O machado entrou fundo. Não saiu seiva leitosa, que é o normal da figueira. Do corte na madeira, espirrou um líquido escuro, grosso e quente. Espirrou na minha bota e no rosto do Tonho. O cheiro subiu na hora. Cheiro de ferro. Cheiro de sangue velho, coagulado. "Que diabo é isso?" O Tonho limpou o rosto, assustado, olhando a mão suja de vermelho. Achei que fosse água de algum lençol freático contaminado, sei lá. Mas aí a terra ao redor da raiz começou a tremer. Não foi um terremoto. Foi um espasmo. A raiz se contraiu, como um músculo quando toma um choque. Eu recuei, segurando o machado. De dentro do corte que eu fiz na raiz, ouvi um som. Hum. Era um gemido. Um gemido grave, abafado, vindo de dentro da madeira, vindo lá do fundo da terra. O Tonho saiu da cova num pulo. Eu, idiota e curioso, peguei a enxada e raspei a terra em volta daquela raiz para ver de onde ela vinha. Cavei mais uns 30 centímetros para a esquerda, seguindo a veia de madeira. A raiz não vinha do tronco da árvore. A raiz terminava, ou começava, dentro de um crânio. Havia uma ossada antiga ali do lado, sem caixão. Já devia ter apodrecido há décadas. A raiz tinha entrado pela boca do esqueleto, descido pela garganta e se fundido com a coluna vertebral. A árvore não tinha apenas envolvido o morto. Ela tinha substituído o sistema nervoso dele. Ela tinha absorvido a medula e transformado o esqueleto em parte dela. E quando eu cortei a raiz, eu cortei a perna daquele morto que a árvore mantinha vivo, de alguma forma profana. O gemido ficou mais alto, e a terra em volta dos ossos começou a revirar, como se o esqueleto quisesse se levantar para proteger a ferida. Saí da cova correndo. Jogamos terra em cima de qualquer jeito, socamos o chão e dissemos para a administração que tinha uma rocha intransponível ali. Nunca mais cheguei perto daquela figueira. Mas dizem que em dias de vento, os galhos dela não fazem barulho de folhas batendo. Fazem barulho de dentes batendo de frio. Sou coveiro municipal em São Paulo há 12 anos. A gente perde a sensibilidade com o tempo. Cheiro de chorume, barata, verme, vira rotina. O que a gente não se acostuma é quando o morto conta uma história que ninguém queria ouvir. A parte mais pesada do trabalho é a exumação. Depois de 3 a 5 anos, se a família não paga o aluguel da cova, a gente tem que abrir, tirar os ossos, colocar num saco plástico identificado e jogar no ossário geral, a vala comum de ossos. É limpar a gaveta para o próximo cliente. Era uma manhã de terça-feira nublada. A ordem de serviço era para a cova 804. O enterro tinha sido há 5 anos. Causas naturais, dizia a ficha. Um senhor de 70 anos. Comecei a cavar. A terra estava compacta, argilosa. É o pior tipo de solo, porque ele veda tudo. Não deixa entrar ar, nem bichos. Isso retarda a decomposição e cria um fenômeno que a gente chama de saponificação. A gordura do corpo vira uma espécie de cera, parecida com sabão, e o corpo fica preservado, meio branco, meio amarelo,
úmido. É horrível de manusear. Cheguei no caixão. A madeira estava podre e cedeu com a pá. Puxei as tábuas de cima. O cheiro veio forte. Cheiro de queijo rançoso e amônia. O corpo estava lá, saponificado. Parecia um boneco de cera derretido, vestido num terno preto que agora estava largo. A pele estava cinza esbranquiçada, pegajosa. Mas o que me fez largar a pá e dar um passo para trás foi a posição dele. Em enterros, a gente coloca o defunto de barriga para cima, mãos cruzadas sobre o peito, olhos fechados. Esse senhor estava virado de lado, encolhido em posição fetal, espremido contra a lateral do caixão. O forro de cetim branco da tampa, que estava podre, mas visível, estava todo rasgado. As mãos dele, as unhas tinham crescido, ou a carne retraído, e estavam cravadas na madeira da lateral, quebradas e sujas de farpas. E a boca? A boca estava escancarada, num grito eterno que encheu de terra quando a madeira cedeu. Ele não morreu de causas naturais. O médico errou. A família enterrou ele em estado de catalepsia ou coma. Ele acordou lá embaixo, no escuro, no silêncio, sentindo o peso de 7 palmos de terra sobre a tampa. Ele se debateu, rasgou o forro, gritou até o oxigênio acabar e morreu asfixiado, encolhido de pavor no canto da caixa. Tive que quebrar as articulações dele, que estavam duras como pedra nessa posição contorcida, para conseguir colocar os restos no saco de ossos padrão. Cada craque que o osso fazia parecia um pedido de desculpas que eu estava fazendo em nome da família que o enterrou vivo. Naquela noite, tomei 3 banhos, mas a sensação daquela pele de cera fria na minha luva não saiu. Trabalho no Cemitério da Consolação. É um dos mais antigos, cheio de estátuas de anjos que parecem que vão se mexer a qualquer hora. Mas o medo real não vem das estátuas. Há uns 3 anos, fiz o sepultamento de um rapaz jovem, uns 20 e poucos anos. Acidente de moto. A família estava inconsolável. No meio da choradeira e da confusão, ninguém percebeu um detalhe. O celular dele tinha ficado no bolso do paletó. Fechei a gaveta. Aqui a maioria é túmulo de alvenaria. Passei o cimento na placa de concreto e fui embora. Eram 17h, hora de fechar. Quando eu estava lavando as ferramentas na bica, que fica a uns 10 metros desse túmulo, ouvi um som. Tiririm, tiririm. Era o toque clássico de um iPhone. O som vinha abafado, de dentro da parede de gavetas. Parei. O cemitério estava vazio e silencioso. O toque parou. Caiu na caixa postal. Pensei, putz, esqueceram o celular com o defunto. A bateria vai acabar logo e pronto. Terminei de me lavar e fui para a sala da administração trocar de roupa. Meu celular tocou. Olhei para a tela. Número privado. Atendi, achando que era minha esposa. Alô? Silêncio. Só um chiado de fundo. Parecia interferência de rádio. Alô? Quem fala? Então, ouvi uma voz. Não era uma voz normal. Era sussurrada, muito baixa. E parecia que a pessoa estava com a boca encostada no microfone, ofegante. Tá escuro. Desliguei na hora. Achei que fosse trote dos outros coveiros. Eles adoram fazer isso com quem tá saindo. Saí do cemitério e fui para casa. Às 23h, eu estava jantando. Meu celular tocou de novo. Número privado. Meu estômago gelou. Atendi e coloquei no viva voz para minha mulher ouvir, caso fosse trote. O cimento tá úmido, a voz disse arrastada. Depois, ouvi um som inconfundível. O som de unhas raspando em pedra áspera. Screech, screech. Minha mulher perguntou quem era. Eu disse que era engano. Não dormi aquela noite. No dia seguinte, cheguei no cemitério às 6h da manhã, antes de todo mundo. Corri para a gaveta do rapaz da moto. O cimento que eu tinha passado na placa de fechamento no dia anterior estava arranhado. Mas não estava arranhado por fora, por vândalos.
Havia pequenas fissuras no cimento fresco, estufadas para fora. E nas frestas minúsculas onde o cimento não pegou direito, havia sangue. Sangue fresco, escorrendo, misturado com pedaços de unhas quebradas. Alguém tinha passado a noite inteira tentando empurrar a pedra de dentro para fora. A família chegou às 8h para trazer flores. Eu não tive coragem de contar. Eu apenas reforcei o cimento, passei 2 camadas a mais e rezei para a bateria daquele celular acabar logo. Nunca mais atendi número privado na minha vida. Trabalho num cemitério municipal pequeno no interior de Minas. Aqui é tudo na base da terra mesmo. Pouca gaveta, muito chão batido. A gente conhece as famílias, sabe quem morreu de quê. Mas aquele enterro foi diferente. Era uma sexta-feira santa, fim de tarde. O portão já estava quase fechando, quando encostou uma caminhonete preta, velha, sem placa. Desceram 4 homens enormes, calados, carregando um caixão de madeira bruta, sem verniz, fechado com pregos enormes e tortos. Não tinha alça. Eles carregavam no braço mesmo. Não tinha padre, não tinha mulher chorando, não tinha coroa de flores. O mais velho deles veio até mim com um papel de óbito que parecia legítimo, mas estava amassado. Ele me deu o papel e um maço de dinheiro enrolado num elástico. Tinha ali o triplo do meu salário. A cova já está aberta lá no fundo, perto do muro do mato. Eu disse, desconfiado. A gente sabe. O homem respondeu com voz grossa. Só temos uma exigência. Quando baixar o caixão, você não mexe. A gente vai baixar. E ele tem que ser enterrado de bruços. De bruços? Mas o cristão tem que olhar para o céu. Eu argumentei. É costume antigo. Respeito. O homem segurou meu braço com uma força desnecessária. Esse não é cristão. E ele não pode olhar para o céu. Ele tem que olhar para o inferno. Se ele acordar e cavar, a gente quer que ele cave para baixo, não para cima. Engoli seco e deixei. Dinheiro na mão, boca fechada. Eles levaram o caixão, jogaram cordas e baixaram o peso morto no buraco. Viraram a caixa com cuidado para ficar com a tampa para o fundo da cova e o fundo do caixão para cima. Cobri com terra rápido. Eles ficaram olhando até a última pá de terra ser jogada. Depois, foram embora sem dizer adeus. Naquela noite, eu fiquei de vigia. O clima estava pesado, sem vento. Lá pelas 3 da manhã, comecei a ouvir o barulho. Era um som abafado, rítmico. Vup, vup, vup. Parecia alguém cavando terra fofa com as mãos, freneticamente. O som vinha da cova nova, lá perto do muro. Peguei minha espingarda de chumbinho, só para espantar cachorro. E fui lá, morrendo de medo. Cheguei perto da cova. A terra em cima do túmulo estava se mexendo, mas ela não estava estufando para cima, como acontece quando tentam sair. A terra estava afundando. O montinho de terra que eu tinha feito estava descendo, sendo sugado para dentro da terra, como areia numa ampulheta. O barulho de escavação lá embaixo era insano. A coisa dentro do caixão tinha acordado. E como estava de bruços, achou que cima eram as costas dele. Ele estava cavando desesperadamente para o que achava ser a saída, mas na verdade estava cavando cada vez mais fundo, em direção ao centro da terra. Senti o chão vibrar sob minhas botas. O buraco foi afundando, afundando. 1 metro, 2 metros. A terra ia sumindo buraco abaixo, engolida pela fúria de quem cavava. De repente, ouvi um grito. Mas o grito veio de muito longe, de muito fundo. Parecia vir de um tubo de poço artesiano. Não é a saída! E depois, silêncio. No dia seguinte, a cova tinha virado uma cratera de 5 metros de profundidade. Tive que chamar um caminhão de terra para nivelar o chão. Ninguém nunca veio reclamar ou visitar. Mas até hoje,
Naquele pedaço do cemitério, a grama não nasce. Fica sempre a terra vermelha, quente, como se tivesse uma fornalha ligada lá embaixo. Trabalho no cemitério do Caju, no Rio, há quase 15 anos. A gente aqui vê de tudo. Despacho de macumba, gente transando em cima de túmulo, ladrão de dente de ouro. Mas o que aconteceu na quadra 12 me fez quase largar a profissão. Fui escalado para fazer uma exumação de rotina. Era um senhor que tinha morrido há 7 anos. A família queria passar os ossos para uma urna menor, para liberar o túmulo. Abri a tampa de concreto, quebrei os tijolos da vedação e puxei o caixão. A madeira estava podre, desmanchando na minha mão, o que é normal. O que não era normal era o peso. Geralmente, depois de 7 anos, só tem osso e pó. O caixão devia estar leve, mas parecia que tinha um corpo fresco ali dentro. Deve ter entrado água e encharcado a roupa, disse meu colega, o baiano. Puxamos para fora e tiramos a tampa. O cheiro que subiu não era de podre. Era cheiro de terra molhada e sangue de ferro. O corpo do velho estava lá. Ele não tinha virado esqueleto. Ele estava mumificado, com a pele seca e esticada sobre os ossos, cor de couro velho. Isso acontece em terreno muito seco. Chamamos de corpo de sola. Mas tinha algo muito errado. As roupas dele, um terno azul, estavam rasgadas na parte de baixo. As calças estavam transformadas em bermudas, todas desfiavas. Eu olhei para os pés do defunto. Os pés não estavam ressecados e limpos como o resto do corpo. As solas dos pés estavam grossas, com calos amarelos enormes, como o pé de quem anda descalço na roça a vida inteira. E o pior de tudo, os pés estavam sujos de lama fresca. Havia barro vermelho, o mesmo barro dos corredores do cemitério em dia de chuva, incrustado nas unhas dos pés e nas rachaduras do calcanhar. E havia pedaços de grama verde esmagada grudada na sola. Grama verde. Dentro de um caixão fechado, há 7 anos, debaixo da terra. Baiano, olha isso aqui. Eu chamei, sentindo um gosto azedo na boca. O baiano olhou e ficou branco. Esse desgraçado tá caminhando, véi. Decidimos olhar o resto. Levantamos as mãos do defunto, que estavam cruzadas no peito. Debaixo das unhas das mãos, havia fiapos de tecido. Tecido jeans. E pele. Pele que não era dele. Lembrei na hora. 2 semanas antes, a polícia tinha encontrado um morador de rua morto no fundo do cemitério, todo arranhado e mordido, como se tivesse sido atacado por um cachorro grande. A polícia disse que foi ataque animal. Eu olhei para a boca do defunto mumificado. Os lábios estavam secos e retraídos, mostrando os dentes. Entre os dentes da frente, havia um pedaço de cartilagem. Parecia um pedaço de orelha. Aquele corpo saía à noite. Ele cavava para cima, por isso a terra da cova estava sempre fofa. Andava pelo cemitério com aqueles pés calejados, caçava o que encontrasse e voltava para o caixão antes do sol nascer para digerir. Quebra logo isso, o baiano disse, pegando a marreta. Tivemos que quebrar os ossos das pernas para colocar no saco plástico. Quando o baiano bateu a marreta na coxa do defunto, não saiu pó. Saiu um líquido grosso, escuro e gelatinoso. O tutano estava fresco. Ele estava se alimentando. Jogamos álcool e fogo nos restos antes de entregar os ossos limpos para a família. A família achou lindo, chorou de emoção. A gente só queria lavar a mão com água sanitária.